Bem, eu vou continuar falando um pouco sobre a poética do Verga para terminar o que o Marcelo disse, só por um aspecto. Porque aparentemente, você falando, de uma hora para outra o Verga mudou, ele começou a tratar sobre pessoas mais humildes, pessoas da Sicília, e antes ele ia tratar sobre a aristocracia, parece que houve uma ruptura muito brusca. Mas não, por quê? Desde os romances considerados mais românticos, os romances de juventude de Verga, ele faz uma análise da classe aristocrática, na qual ele teve contato pelos salões de Firenze e de Milano. E ele se distancia dessas classes por um simples motivo. Os problemas que essas classes têm, os males que elas sofrem, ele considera como males falsos, porque essas classes procuram esses males para poderem dizer como a vida é sofrida, como uma vida é difícil. Isso é possível verificar numa citação de um crítico, Carmelo Distante, no prefácio do livro Contos Sicilianos, no qual ele diz: é a fumaça autobiográfica a impedir e turvar a contemplação do mundo, ao qual se encontra constitucionalmente ligado, mas que não ama. Ou seja, a autobiografia dele interfere um pouco nisso, ao mesmo tempo ele não considera-se ligado a esse mundo. Com a influência de escritores veristas que se instalam em Milano, com a influência até dos romances de Émile Zola, ele começa a mudar um pouco o seu público-alvo. O público-alvo que seriam os protagonistas, agricultores, pastores, mineiros de uma sociedade pré-moderna. Mas ele continua com essa distância. E ele fala, se eu posso narrar a distância de uma classe assim, mais falsa, que não tem tantos males, eu vou narrar exatamente como um modo científico essas classes que têm males maiores. Ou seja, não há uma ruptura tão brusca sobre o ponto de vista do narrador e o ponto de vista crítico que ele faz em relação aos personagens dos seus romances. Tudo isso por quê? Porque nós vamos relatar um pouco sobre o livro Vita dei Campi e mais profundamente sobre o conto analisado, que será Rosso Malpelo. O primeiro dado importante de Vita dei Campi a afirmar é que ele teve duas publicações. A primeira é de 1880 e ele absorve contos que foram produzidos entre 1878 e 1880, sendo que na segunda versão do livro, a versão última que Verga faz vivo, que é de 1897, é acrescido o conto Il come, il quando e il perché. Tudo isso para dizer por quê? Porque é importante nós verificarmos a gênese do conto Rosso Malpelo. Por gentileza. Primeiramente, desculpa, eu vou falar um pouco sobre os contos do Vita dei Campi. Ele é organizado sobre esses contos, e todos esses contos tratam, de certa forma, o ambiente siciliano, em diversos momentos. Por exemplo, Fantasticheria é considerado uma gênese do romance In Malavoglia, que é o romance, num momento de fundação, considerado não a obra-prima dele, mas posteriormente pelos críticos, pelos estudiosos, considerado o grande trabalho de Verga, na qual a influência do verismo, a influência do seu estilo de uso do discurso direto foi mais presente. Temos o romance como Gelli Pastori, na qual predomina a temática amorosa, que é superada pela temática da economia, e principalmente Cavalleria Rusticana, que é um conto publicado nesse livro, mas que se torna mais famoso pela adaptação em ópera que fica conhecida no mundo inteiro. E eu vou falar agora um pouco sobre o Rosso Malpelo e sobre a sua gênese. É interessante notar que esse conto foi publicado pela primeira vez no jornal Farfalla, em 1978. Ele teve uma segunda publicação no opúsculo da Biblioteca dell'Artigiano e depois foi publicado no Vita dei Campi. Nesses três primeiros momentos não houve mudanças. Somente na versão de 1897 houve uma mudança significativa, inspirada por fatos diversos, e principalmente pelo movimento liderado por Franchette e Sonnino, que é conhecido como Scapigliatura, que gerou a questão mais conhecida como Inchiesta em Sicília. E eu vou selecionar um trecho do conto Rosso Malpelo para vocês verificarem essa diferença. Eu vou, por gentileza, ler a primeira versão, que seria de 1880, da morte do pai de Rosso, Mastro Michu. Nella rezza, in ergan chiacchiero non badarono,
a una voce di fanciullo, la quale non aveva più nulla di umano, e strillava: scavate, scavate qui, presto! Ou seja, você consegue observar que há um tratamento mais literário sobre essa cena. Já na versão de 1897, não. Observamos pelo esse trecho. Nessuno badava a ragazzo que se graffiava, nessuno badava a ragazzo que se graffiava, la faccia ed urlava, come una bestia davvero. Você tem um apelo retratado como uma bestia, e o trecho é considerado uma forma mais sintética, mais crua, que dá mais dramaticidade ao drama. Agora eu vou passar a palavra à Fernanda para que ela possa abordar um pouquinho mais sobre a análise do conto Rosso Malapelo.